Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, né? Por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de nós entendermos sempre que a nossa luta, né, aqui na terra, nós que somos de Cristo, não é contra a carne e o sangue, não. Nossa luta, né, são contra as coisas espirituais, que nós temos que estar muito atento a isso, que algumas vezes vão se levantar coisas contra nós e a gente vai querer brigar com a carne, mas não é a carne que está brigando com nós, né, mas sim o que habita nela, que é um grande problema. Hoje eu quero, né, falar uma mensagem sobre isso daí, mas antes quero começar aqui com uma oração. É muito importante, antes da leitura da palavra, a gente pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Então vou estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Abençoa a leitura dessa palavra, Senhor, e quem estiver ouvindo, que o seu Espírito Santo os dê entendimento. Eu agradeço por tudo e lhe peço em nome de Jesus. Amém. E assim como eu estava falando, né, nós temos que entender que desde o momento que a gente aceita Jesus, né, nós vivemos numa guerra. Que guerra é essa? É uma guerra espiritual. Nós não vivemos guerra de sangue, nós não estamos aqui para comprar armas, para dar tiro nos outros, não. A guerra que a gente vai viver é uma guerra diferente, né? É onde o inimigo vai se levantar contra nós, sim, né? Não pensamos que porque nós viemos para os braços de Cristo, que nós não teremos inimigo. Teremos sim, né? O mundo se torna inimigo. Não são as pessoas que estão no mundo, mas sim o inimigo que trabalha sobre a vida das pessoas. É esse o problema, né? Isso daí é que se torna um problema para os cristãos, né? Entender isso. Muitas das vezes a pessoa está brigando ali com um parente, não sabe ele que o inimigo está usando aquele parente para o atacar. E aí a pessoa quer brigar, né, uma guerra física, né, xingando, gritando, às vezes até batendo um no outro, e não é isso que o nosso Deus quer para cada um de nós, né? Ele quer a nossa sabedoria para que a gente entenda eh, que essa guerra não é da carne, mas sim espiritual. Eu quero estar lendo alguns versículos. Se encontra em Efésios, capítulo 6. Vou estar lendo do 10 até o 13. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha essa palavra, né? Essa daqui é Paulo ensinando aquele povo ali contra quem que eles têm que lutar, né? Os servos do nosso Senhor Jesus, no tempo passado, né, no Velho Testamento, havia muita, a Bíblia falava de muita guerra, né? Então o povo de Deus, muitas das vezes, era colocado em guerra física mesmo, né? Eles iam lá, lutavam, outros povos se levantavam, eles lutavam, mas aqui Paulo está falando de uma guerra diferente. Paulo está falando de uma guerra espiritual, que é a que nós temos que entender, né, para os dias de hoje, né? Ele estava falando naquele tempo, mas nos dias de hoje, principalmente nós aqui no Brasil, nós não temos uma guerra de um país com outro, não tem isso. Por enquanto, graças a Deus, e que nem venha a ter. Mas nós temos aqui muita guerra espiritual, né? A guerra espiritual aqui é muito séria. Por quê? São muitas gentes, né, que trabalham para o inimigo, outras que não sabem que trabalham, mas são usadas pelo inimigo. E essas pessoas, o que, que elas fazem? Elas se levantam contra os que são de Cristo. E é aí que a gente passa a ter problema, né? Quem aqui que nunca aconteceu de estar na sua casa tranquilamente, de repente chega um parente lá, alguém,
falando alguma coisa e dali a pouco aquilo vira uma confusão. Daqui a pouco colocam seu nome em alguma coisa, né? Aí você vai lá tirar satisfação, aí aquele tirar satisfação vira uma confusão, daqui a pouco já tem gente não se falando. É esse tipo de guerra, né, que Paulo está querendo dizer aqui que nós temos que estar atento. Nós temos que estar atento às coisas malignas, ao inimigo, que ele trabalha muitas das vezes através de pessoas, e principalmente através de pessoas conhecidas, tá? Não pense que às vezes você está dentro da igreja que não vai se levantar pessoas que estão dentro da igreja mesmo para te confrontar, para brigar com você. Aí você vai falar, mas não deveria, né? Mas infelizmente acontece, que infelizmente existem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não têm esse entendimento de que o inimigo lança seus dardos inflamados. E aí ele lança seus dardos e tenta destruir aquelas pessoas. Porque imagina, duas pessoas dentro de uma igreja brigando, é o prato que o inimigo quer até para mostrar para o mundo. Falar assim: "Ah lá, de que adianta vocês irem para a igreja se existe briga até lá dentro", né? Então nós temos que estar muito atentos sobre isso. Nós temos que ter muito cuidado com a fofoca. Essa daí ela é muito problemática dentro da igreja. Às vezes as pessoas viram e falam assim: "Ah, não, mas eu sou santo, né? Eu não peco, eu não faço nada de mal", mas vive fofocando. Qual o problema da fofoca? O inimigo lança aquele dardo, a pessoa fala de alguém e tem uma outra pessoa ouvindo. Aquela outra pessoa vai ser usada pelo inimigo para levar essa mensagem até a pessoa que está sendo falada, e aquela pessoa vai vir tirar satisfação, e ao tirar satisfação, a guerra está formada. Então, todas essas coisas nós temos que entender. Tem muitas das vezes, amado, que nós que somos de Cristo, temos que pedir ao nosso Deus que nos dê discernimento do que é certo e do que é errado. Para quê? Para que a gente mesmo não venha ser usado até pelo inimigo. Quantas das vezes o inimigo lança seu dardo, a gente sai para tirar satisfação, aquilo vira uma guerra que nós mesmos arrumamos. Mas por quê? Não tivemos sabedoria na palavra do Senhor, né? Não buscamos a palavra, então não entendemos que o inimigo ele é capaz de fazer essas coisas, e aí a gente entra numa guerra de sangue, né? Numa briga de carne. Muitas das vezes a pessoa indo lá brigando com a mãe, brigando com o pai, né? Brigando com um parente, mas não tendo o entendimento que nós não temos que brigar com essa pessoa fisicamente. Nós temos que brigar com ela espiritualmente. Como brigar espiritualmente? Através de oração. Oração, jejum, leitura da palavra. Muitas das vezes, mano, nós vamos ter que abaixar nossa cabeça sim, né? Vai ter vezes que a pessoa vai te falar alguma coisa, você vai ter que engolir aquilo ali a seco sim. Para quê? Para evitar uma confusão, né? De brigar até fisicamente, né? Ou verbalmente, coisas que não vai te trazer agrado nenhum, e depois você será cobrado pelaquilo ali, porque nós somos servos, né, do nosso Senhor Jesus. Aquele que veio aqui na terra foi insultado, né, xingaram, bateram nele e ele não revidou, né? Então nós temos que ser nesse estilo. Nós que somos de Cristo não podemos sair por aí falando: "Ah, eu não levo desaforo para casa, eu não baixo a cabeça". Vai ter vez que nós vamos ter que abaixar a cabeça sim, só que baixarmos a cabeça como? Aquela pessoa falou algo que não agradou. Nós não vamos debater com ela. Ela está na carne, nós estamos no espírito. Então, se nós estamos no Espírito, nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Por quê? Quando a gente se exalta e briga com alguém, é uma tendência da gente querer prevalecer. E para prevalecer, às vezes, nós vamos ter que falar uma palavra de baixo escalão daquela pessoa, vamos ter que xingar ela e, às vezes, até sair no tapa com aquela pessoa. E quantas pessoas que não saem até dando tiro, uma na outra, facãozada, né, facada, e tudo isso não agrada o Espírito Santo de Deus, né? Nós vamos acabar entristecendo o Espírito que habita em nós. Então, nós que temos Cristo, nós temos que entender que nós não entramos nesse tipo de confronto. O nosso confronto contra essas pessoas é mais ou menos assim: se levantou contra você, aí vai ter que virar para ela e falar assim: que Deus tenha misericórdia de você. Eu não estou aqui para brigar com você. Se você está achando que está certo, você está certo. E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a nossa casa, vamos dobrar o nosso joelho,
abaixar nossa cabeça diante de Deus e vamos colocar tudo nas mãos do Senhor e nos manter firme em nosso caminho, tendo o entendimento que no tempo certo o nosso Deus nos exaltará e muitas das vezes aquelas pessoas que se levantaram voltarão e pedirão desculpa, porque o nosso Deus vai incomodá-las, né? Vai fazer elas vir até a gente e fazer com que elas peçam desculpa, elas entendendo que elas estavam erradas. Agora, se nós brigarmos, nós seremos comparados a eles e nunca mais terá volta. Se a gente não for lá pedir perdão, não tem jeito. Porque aquela pessoa vai olhar para a gente e vai falar: que servo de Cristo é aquele que brigou comigo? Eu fui falar uma coisinha pequena e aquela pessoa fez uma montanha, né? Fez uma tempestade num copo d'água. Então, que nós estejamos firmes nas coisas do Senhor, mas para estarmos firmes, nós temos que ter leitura e oração, né? Temos que ir à casa de Deus, né? Temos que ter comunhão com nossos irmãos, não se importar com tudo que falam, porque vão falar mal da gente sim, o mundo não nos ama. Não pense que você que é de Cristo, que o mundo te ama, que ele não te ama, tá? Ele muitas das vezes ele vai falar de você sem você ter feito nada. É uma forma de te atingir, é uma forma do inimigo estar te atacando. Então que nós venhamos ter esse entendimento, né? Nossa guerra aqui não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra as coisas espirituais que vêm do maligno, né? Todas essas coisas nós temos que estar atentos, todas as coisas que o inimigo se levanta para nos afrontar, é essa que a gente tem que estar atento. Às vezes ele vai usar alguém da família, ele vai usar alguém do trabalho, ele vai usar governos, ele vai usar cantores, eles usam várias coisas. Então nós temos que nos manter firme na palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar uma oração aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de nos mantermos firmes na Sua palavra, tendo entendimento que nós não estamos aqui para lutar contra a carne e o sangue, mas contra todas as coisas que vêm do espírito ruim, Senhor, contra as coisas que o inimigo se levanta contra nós. Então, que nós venhamos ter esse entendimento através da Sua palavra. Nos dê força, Senhor, e nos dê discernimento para entender o que que é certo e o que que é errado. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.